Já dá para começar, para as pessoas já chegaram, podemos começar. Então, boa noite a todos, a todas. Quero começar agradecendo a presença do professor Vitor Faro, para a gente poder fazer uma reflexão sobre a situação das escolas na pandemia, sobretudo agora nesse momento de reabertura, de volta das aulas presenciais. A gente não poderia começar de uma outra forma, senão prestando uma homenagem a todas as vítimas de Covid. Ontem, eu estive presente junto com o vereador Celso Gianazzi e também junto com o movimento de professores que estão nos comandos de greve da base e também da comunidade organizada lá de Heliópolis, prestando homenagem às vítimas da Covid. Então, a gente tem um momento onde a gente faz essa saudação a essas vítimas. Por favor, vereador, você pode reproduzir o vídeo? Levi! Presente! Reginaldo! Presente! Renata! Presente! Silvana! Presente! Então, essa é uma pequena homenagem. Só nesse céu de Heliópolis, 5 profissionais da educação já morreram por conta da Covid. O nome deles é Adriana, Levi, Reginaldo, Renata e Silvana. Além desses, também faleceu o professor Zé Luiz, que é uma escola que fica ali na Estrada das Lágrimas, a MF Gonzaguinha, também vítima da Covid. Então, prestar os nossos sentimentos, dizer desse momento difícil, penoso, que está todo o Brasil atravessando, 4.000 mortes por dia, isso perpassando dentro das escolas, e toda essa tragédia, toda essa pandemia, todas essas mortes também nos interrogam sobre as nossas vidas, sobre que vida que a gente está defendendo e o que a gente pretende. Então, hoje a gente vai fazer uma importante conversa aqui com o professor Vitor Faro, a escola novamente sendo demandada de uma forma, assim, muito grande. Eu queria muito ouvir do professor Vitor Faro. Eu sou Luciene, eu sou supervisora da Rede Municipal de Ensino, estou em greve. A greve na educação de São Paulo começou no dia 10 de março, então a gente já tem aí bastantes meses, um período bem longo dessa greve, que é uma greve em defesa da vida, sobretudo, pelo direito da vacina de todo mundo, auxílio emergencial. E eu queria ouvir um pouco do professor Vitor Faro, na conferência que ele vai fazer agora, se ele puder falar um pouquinho também sobre a função social da escola, porque a escola ela vem sendo um palco de disputa sobre qual seria o papel da escola nessa pandemia. Agora no Congresso Nacional, esse PL tramitando, que torna a educação um serviço essencial. A gente vê as outras políticas garantidoras de direito, como de assistência social, ou mesmo da saúde, não tendo os recursos suficientes, a fome avançando no nosso país de uma forma brutal, mais de 19 milhões de pessoas não têm o que comer, metade das famílias brasileiras não comem o suficiente no que tange a parte nutricional. Então, assim, são vários ataques e, de repente, surge novamente essa ideia da escola como uma redentora e demandada, com várias demandas. Ao mesmo tempo que a gente ainda não consegue, por exemplo, garantir o acesso ao ensino remoto, a gente vê salas sendo fechadas, a gente vê os alunos com deficientes, estudantes com deficiência invisibilizados. A gente não tem os dados, a gente atravessa toda essa pandemia sem acesso aos dados de qual porcentagem de alunos, de fato, já conseguiram acessar o ensino remoto. A gente não tem os dados oficiais
de contágio nas escolas, nem de morte. A gente tem os levantamentos que os movimentos sociais vêm fazendo. Então, são várias questões que nos inquietam e, sobretudo, nos chamam para a luta. Então, essa live de hoje, a gente está muito com esperança da gente poder se fortalecer, sabe, professor? Porque está muito difícil seguir, né, esperançar. A gente está vivendo um momento dentro das escolas de muito luto e de muito medo. E o medo é ruim porque ele paralisa as pessoas e não deixa as pessoas lutarem. Então, a gente precisa aqui reafirmar a todo tempo o nosso papel social. Então, dar boas-vindas ao professor Vitor Paro, que também foi meu professor, sou muito orgulhosa disso. E passar agora a palavra para o nosso vereador Celso Gianazzi, que é membro da Comissão de Educação da Câmara Municipal. Boa noite, Luciene, boa noite, deputado Carlos Gianazzi, e boa noite, professor Vitor Paro. Prazer enorme tê-lo aqui com a gente, para ouvir um pouco. Boa noite também a todas e todos que estão aqui nos acompanhando nas redes sociais. Ouvir o professor Vitor Paro aqui nessa conferência, falando um pouco aí a respeito do momento dessa pandemia e do pandemônio que nós estamos enfrentando aqui no Brasil. Nós estamos num momento gravíssimo. Infelizmente, no dia de hoje, nós tivemos mais 3.472 óbitos. O Brasil já passou dos 380 mil óbitos aqui, né, muito em função da irresponsabilidade da política genocida, terraplanista do governo federal e aqui também dos governos, tanto estadual com Dória e aqui no município de São Paulo com Bruno Covas. A gente também está assistindo isso na rede municipal. A nossa educadora aqui, a Luciene Cavalcante, falou um fato que é muito importante. A Secretaria Municipal da Educação, a Prefeitura Municipal de São Paulo, ela não divulga, ou ela não tem, ou ela esconde os dados do número de contágio e o número de óbitos nas escolas municipais aqui, e a gente tem acompanhado, são mais de 200 óbitos aqui, após a volta às aulas presenciais. A gente sabe da pouca estrutura que temos nas nossas escolas municipais para a volta às aulas presenciais. E o que a gente está assistindo é esse número de mortes assim, acentuado, e assim, vai aumentando, infelizmente, só tende a aumentar com esse contexto que nós estamos vivendo. E o fato, aí eu ouvi também muito ansioso para ouvir do professor Vitor Paro, esse movimento, tanto no Congresso Nacional, como aqui na Assembleia Legislativa, o deputado Carlos Gianazzi também falar um pouco, e aqui também no município de São Paulo, colocando a escola pública como essencial, a essencialidade do serviço público, como se já não fosse, como a escola pública não fosse essencial para diminuir combater as desigualdades que existem aqui nesse país, né, professor Vitor Paro? Então, eu acho que tem um movimento aí, inclusive de empresários das escolas abertas, fazendo a pressão para que haja a volta presencial das escolas que visam lucro, as escolas particulares, e forçando a volta às aulas presenciais. Então, muito obrigado pela presença, professor Vitor Paro. Estamos aqui para aprender um pouco mais aí com as suas palavras, a sua experiência aí na educação. Muito obrigado. Obrigado. Sou eu? Não, sou eu agora ainda. Bom, boa noite, Luciene, boa noite, vereador Celso Gianazzi. Vitor Paro, uma honra, um prazer enorme ter você novamente aqui na nossa roda de conversa, ou na nossa live, aqui com as pessoas que estão acompanhando, sobretudo profissionais da educação, muitos professores, não só professores, mas sobretudo muitos professores acompanhando a nossa conversa e todos ansiosos para te ouvir, porque você tem feito intervenções importantes e levantado reflexões críticas sobre o momento histórico que nós estamos passando, no campo da política, no campo da educação, e nos animado bastante com as suas reflexões críticas. E nós precisamos muito das suas palavras nesse momento tão difícil. Nós estamos perdendo muitos colegas da rede pública e da rede privada, professores que estão se contaminando e literalmente morrendo, pessoal do quadro de apoio escolar, diretoras de escolas, supervisoras, coordenadoras pedagógicas. Todos os dias nós recebemos informações do estado inteiro dos nossos colegas que estão indo embora por conta
da Covid-19, mas por conta da abertura das escolas para as aulas presenciais. Então, essa tem sido a nossa luta na justiça, junto com o movimento, apoiando as greves, a greve da Rede Municipal de São Paulo, a greve da Rede Estadual, que foi paralisada agora por conta da vitória de uma ação na justiça, né, que a gente conseguiu com que as aulas não sejam presenciais nesse momento na rede estadual, mas o governo está recorrendo, enfim. Então tem toda uma luta. Mas eu quero, antes de passar a palavra para você, Vitor Paro, o que eu quero dizer aqui foi meu professor, tive aula com o Vitor Paro, minha gente, em 1991, na Faculdade de Educação, quando eu fazia mestrado na Universidade de São Paulo. Aprendi muito com ele, ele fez muito a minha cabeça, e eu fui reler Marx nas suas aulas, Vitor Paro, porque você usava muito, né? E eu tinha lido há um tempo atrás, quando eu participava de um grupo de estudos marxistas, de um movimento popular da Zona Sul, mas depois eu fui reler novamente por conta da sua disciplina, e me ajudou bastante. Mas, Vitor, queria só rapidamente aqui repudiar as declarações, os ataques feitos pelo líder do governo, o deputado Ricardo Barros, líder do governo do Bolsonaro, no Congresso, na Câmara dos Deputados, que atacou ontem covardemente todos os professores do Brasil, dizendo que os professores... o que ele disse? Quando ele foi indagado pela imprensa em relação ao veto do Bolsonaro, o Bolsonaro vetou um projeto de lei que o Congresso aprovou, garantindo computadores, internet para todas as escolas públicas do Brasil, que as escolas tenham acesso à internet, acesso gratuito, os professores, alunos e as escolas, para que possam ter o ensino, entre aspas, remoto. O Bolsonaro vetou o projeto, proibiu banda larga nas escolas do Brasil e para os alunos e professores. E depois também, quando ele foi indagado sobre a aprovação desse PL, Projeto de Lei 5595, que torna a educação atividade essencial. O projeto, infelizmente, foi aprovado na Câmara dos Deputados e seguiu agora para o Senado Federal. Então, nós estamos numa luta para que ele não seja aprovado no Senado, porque eu digo que é a farsa, né, da essencialidade da educação, porque por detrás da aprovação desse projeto, que tem o apoio dos empresários, principalmente dos mercadores da educação, o que eles querem é abrir as escolas a qualquer custo, em qualquer momento, por isso que ela se torna, na visão deles, essencial. A escola, segundo o projeto de lei, a escola pode ser aberta na pandemia, não importa se você tem 5 mil pessoas morrendo no Brasil, se não tem mais anestésico, se não tem mais leito de UTI, se as pessoas estão sendo amarradas na cama cirúrgica, na cama do hospital, para serem entubadas, porque não tem mais a medicação, isso não importa, o importante é abrir escolas, né? É isso que eles querem, aprovando esse projeto da essencialidade da educação. E, ao mesmo tempo, proibir, acabar com a possibilidade da greve dos professores, porque os profissionais da educação representam hoje um dos poucos setores do Brasil que ainda consegue se movimentar nesse sentido, fazendo greve, manifestação, fazendo esses enfrentamentos. E aí eles querem, com esse PL, então, abrir de uma forma indiscriminada as escolas em qualquer momento, né, em qualquer tipo de situação, inclusive dentro da pandemia, para forçar a volta às aulas presenciais e para acabar com a mobilização dos professores. Então, é nesse contexto que a gente queria te ouvir um pouco, Vitor Paro, para ver como que você está vendo isso. Você que é um educador, um professor, um pesquisador, né, uma pessoa que tem dado uma grande contribuição para a nossa reflexão crítica no Brasil sobre educação e sobre política em geral. Muito obrigado. Passar a palavra, então, para o Vitor Paro. A ideia é que o Vitor Paro, o professor, fale uns 30, 40 minutos. Em seguida, a gente levanta aqui alguns questionamentos que as pessoas estão fazendo pelo chat. Com você, Vitor Paro. Muito bem, muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite em especial ao querido Celso e o querido Carlos, os dois irmãos aí que batalham na política. E uma boa noite especial à Luciene, que também foi minha aluna, né?
O Romualdo costuma dizer que ninguém é aluno do Vitor Paro impunemente. Então, eu fico feliz em saber que vocês estão batalhando aí. Bom, eu recebi um tema aqui, pandemia nas escolas e as aulas presenciais. Como o tempo que eu tenho é muito curto, é um instante, 30 minutos para mim é um instante, né? Eu costumo falar 5, 6 horas, então vocês imaginam. Eu não vou falar muito sobre a questão conjuntural atual da abertura das escolas. Por quê? Porque tudo já foi falado. As pessoas já sabem de tudo, tá? A questão dos professores, os professores se contaminam 3 vezes mais do que os outros profissionais, como pesquisa recente. Vou só citar alguns aspectos muito rápidos aqui, mas depois vou me pegar a uma questão mais política, de atitude nossa diante da escola. Luciano me pediu para falar sobre o papel da escola nessa pandemia, e eu prefiro falar o papel do educador, o papel do cidadão, o papel da educação nisso aí. É sabido, não precisa ficar batendo nessa tecla de novo, é sabido que as crianças transmitem, elas não pegam menos a Covid, tem efeitos menos nefastos para elas, mas elas transmitem, e elas transmitem para a população inteira. Mas nós sabemos que o genocida que está no poder, ele quer isso mesmo, está mais do que demonstrado. Quem é que precisa demonstrar que a política é realmente matar gente? Ele está vencendo, porque ele está conseguindo fazer de tudo como se fosse atabalhoado, mas o projeto dele é matar gente, ele é um genocida mesmo. Ele quer acabar com os velhinhos, e acabar com pessoas, tem falta de emprego, então é isso aí. Acontece que no âmbito estadual também, porque acabam fazendo políticas muito parecidas, como, por exemplo, no governo do Estado, da Prefeitura da capital, de abrir as escolas, que acabam falando muito desse genocida, mas calma lá, vocês são cúmplices do genocídio, porque vocês também não estão fazendo absolutamente nada, vocês estão fingindo que fazem. Mas isso já está mais do que... Todo mundo está cansado de saber isso. Sobre o ensino remoto, claro que o ensino remoto para crianças, especialmente até os 12, 13, 14 anos, é uma coisa calamitosa, não tem menor cabimento, tá? Mas ele é melhor do que a morte. É preciso ficar claro, não se trata de optar entre ensino remoto ou ensino presencial. Não é opção, é uma fatalidade. O presencial está matando. Então faça o remoto. É ruim, é melhor do que a morte. Mas as pessoas parecem que não veem isso. Vou falar com poucas palavras para as pessoas entenderem. Uma coisa importante que não se faz, por exemplo, e que se fala tanto, que se preocupa tanto com a educação, mas aí das duas partes, tanto educadores, professores, de um modo geral, e eu não estou culpando ninguém, mas só estou identificando essa questão, não se usa, por exemplo, a internet ou o telefone, muito antes da internet foi inventado o telefone, não sei se as pessoas sabem disso, de auxiliar os pais, de entrar em contato com os pais. Os pais precisariam de pessoas mais cultas, com mais conhecimento de educação. Cadê a autoridade do professor, a autoridade da escola, o papel da escola? Cadê a autoridade da escola para um momento tenebroso como esse, que os pais não sabem o que fazem? Tá certo, eles estão percebendo que ser professor não é fácil assim, tá? Tanto que estão se matando dentro de casa. Mas cadê esses educadores? Cadê essa política educacional? Que os secretários de educação não entendem nada de educação, os ministros de educação são os panacas, que também nunca entenderam nada de educação. Onde é que está a preocupação nesse momento, por um mecanismo que pode alcançar os pais, ou pelo menos grande parte dos pais, não fazem nada para orientar os pais? Eu recomendo, nesse momento, eu acho que o Carlos colocou aí para vocês o link, um pitaco meu, que é no meu site, o site é vitorparo.com.br. Ali tem uma coisa recente minha que se chama Pitacos Teóricos, que são textos curtos, com uma linguagem fácil, que as pessoas dão uma sentada e leem,
sobre temas de educação e temas de política, de economia e tudo mais. Tem um que chama, que é o Pitaco número 26, que vocês vão achar lá, que chama Quebrar a Máquina de Fazer Bolsominion. Eu recomendo enfaticamente que leiam esse Pitaco, esse artigo pequeno, que tem praticamente uma teoria de educação por trás e sobre o momento atual, né, de crise, como lidar com a escola. Desculpa, lidar com a criança, que a maioria não sabe como fazer. Tudo isso está atendendo a certos interesses. Por que está sendo tudo errado? Por que não se fez o lockdown logo de início? Que era o remédio para não matar pessoas. Porque as pessoas não são importantes. O capital não está preocupado com isso. O interesse do capital é que os pais vão trabalhar. Que morram também. Tem outro para repor. Tem o chamado Exército Industrial de Reserva. Não é empregado que falta. Não é gente querendo ser explorada que falta. Percebe? Então, é preciso que as crianças fiquem em casa, para o pai e a mãe só foi para o trabalho porque era inicialmente um trabalho mais barato, e continua sendo mais barato, desprestigiado, para que o capital continue ganhando. Porque sem trabalho não existe lucro. Tá? Depois eu vou recomendar a vocês a lerem os meus pitacos nebas. Se quiserem, anotem aí. Tem um link que eu pedi para o Carlos pôr aí também, que chama-se NEBA. NEBA quer dizer, não é bem assim. É praticamente um curso sobre economia política. Sobre como refletir a respeito do como se estrutura a sociedade e como está articulada toda a injustiça relacionada, o capital dominando o trabalho. Então, veja, o capital não está preocupado. Os donos das escolas privadas também querem ganhar dinheiro imediatamente. O governo acaba sendo cúmplice. Né? O Estado de São Paulo, como eu acabei de falar, tem se associado ao Bozo. Outra coisa que existe por trás, desse descalabro relacionado a medidas completamente erradas com relação à educação, é aquilo que eu chamo de amadorismo pedagógico. Tem um pitaco meu lá que fala sobre amadorismo pedagógico, vocês vão encontrar lá. É a falta total de conhecimento a respeito de educação, achando que educação qualquer um sabe. E não sabe que educação é alguma coisa muito especial, que precisa muito conhecimento, que precisa um profissional. E que às vezes o próprio professor não sabe. Ninguém está dizendo que nós temos 100% de professores conhecendo educação. Infelizmente não. Mas é preciso conhecer, se quiser resolver o problema educativo. Com amadorismo pedagógico, querendo tratar a criança como gado, gente como gado, não vai resolver nada. Gente não é... a escola não é uma empresa como qualquer outra. Numa empresa qualquer em que se dá exploração, o trabalho é forçado. Então, se você chama atenção, se você vigia, se você controla o trabalho, você consegue lucros. Porque o teu objetivo é lucro, o teu objetivo é dominação. Na escola, não. Na escola tem uma coisa, o educando só aprende se quiser. Na empresa não, ele não trabalha se quiser, ele é obrigado a trabalhar. O aluno só aprende se quiser. Para levá-lo a querer aprender, é preciso ternura, é preciso afeto. Não basta o mundo digital. O homem, como demonstrou num livro belíssimo o Nicoleles, o homem é analógico. Não é digital, felizmente. E, finalmente, a questão da desvalorização da escola. É um aspecto que mostra aí por que não se preocupa com a escola. A escola, quando se trata do capital, ou é alguém para dar um conhecimento básico para que ele seja explorado no capital, na empresa, ou é um depósito de criança, para que o capital continue explorando os adultos. Porque é muito bonito as pessoas falarem de criança, proteger a criança, mas não protege o adulto. O adulto de hoje foi criança ontem. Desgraçado, você diz que vai proteger a criança hoje para explorar amanhã e para não levá-la em conta. Talvez seja a hora de pensar essa diferença, essa hipocrisia de a pretexto
de proteger as crianças, na verdade, está ferrando o adulto do futuro. Bom, isso tudo, como eu disse, são coisas que todo mundo sabe. Eu só quis fazer uma recordação rápida aí do que está... Agora veio aí essa coisa calamitosa, pornográfica, de hipocritamente, porque nunca ninguém pensou em falar, olha, a educação é essencial. Se ela é essencial, nós deveríamos dar algumas prerrogativas a quem trabalha com a educação. Por exemplo, o professor devia se aposentar um pouco antes, porque ele sofre muito mais e faz uma coisa especial. Não, tirar a aposentadoria. Nessa hora a educação não é especial. O professor precisa mais condições de trabalho, a escola precisa mais recursos. Não, tiraram o pré-sal, tiraram tudo. Vai tudo para a burra do Centrão e os outros canalhas que estão no Congresso. Agora vai fazer essencial, a educação como atividade essencial. Atividade essencial para quê? Para proibir greve. Atividade essencial para que o STF, que tem um pouco de luz, finalmente, não proíba essas calamidades que estão sendo feitas no Brasil inteiro, de abrir escola à torto e à direito. Percebe? Se pensa duas vezes abrir empresa, abrir comércio. Percebe? Mas não se pensa duas vezes em abrir escola. É uma manada. E eu não aguento mais. Não me apresente secretário de educação dizendo que precisa abrir escola. Porque dá vontade de avançar no pescoço dele. Porque é tanta bobagem, tanta hipocrisia que falam, que eu já não aguento ver. Não tem. Contato na pandemia mata, seu miserável. Isso tem que ser evitado, ponto. Não venha com chorumelas, com conversas fiadas. Estou cansado de conversa fiada. Pois bem, mas tudo isso a gente já está sabendo. O que eu queria conversar agora com vocês é sobre o Carlos falou, se não me engano, a questão do medo. A Luciene também, medo. As pessoas estão com medo. É apenas isso que eu queria ver, gente. Eu queria falar sobre um aspecto importante que diz respeito... Olha, se os palhaços, os charlatães da autoajuda não fossem tão superficiais e tão deletérios, eles só tratariam disso, da importância de cada um de nós diante do mundo e daquilo que nós devemos fazer. Veja, estamos todos preocupados, estamos com medo, pelo menos nós que nos preocupamos com isso. Eu fico perguntando, o senhor Guedes, com perdão da palavra, não queria falar esses palavrões aqui, o senhor Bolsonaro e outros vermes parecidos, o que significa para eles 400 mil mortes? Mortes desnecessárias. Pessoas que morreram de uma morte atroz. Estúpida, desnecessária e atroz, porque sofre para morrer. É aquela morte que as pessoas más desejam aos inimigos. Ah, mas só tem 370, no outro tem um pouco mais, e fica comparando números. E as pessoas gastam uma palavra chamada empatia. A gente precisa se colocar no lugar do outro, ô desgraçado. A gente precisa se colocar no lugar do mundo. É o mundo inteiro. Não é porque você está no lugar do outro que é importante. É importante porque é um ser humano. Independentemente de você estar no lugar dele ou ele está no seu lugar. Então, eu queria refletir um pouco sobre a posição que está todo mundo querendo o norte. Eu não vou dar esse norte, não, mas vou problematizá-lo e falar alguma coisa sobre ele. O que fazer diante dessa situação? O que fazer para eu não me sentir um bolsominion? O que me fazer para não me sentir tão impotente? O
que fazer para não ficar sem dormir e ficar com remorso? Se bem que o remorso de vez em quando é bom. O que fazer para não ser parte do problema, mas ser uma parte, por ínfima que seja, da solução? É aí que eu vou gastar um palavrão. Não tem que ser empático. Não tem que ser caridoso. Não tem que ser bom e amar ao próximo simplesmente. Sabe por quê? Porque isso tudo são dogmas, são mandamentos. Mandamento é coisa burra. Porque mandamento você aceita porque uma autoridade falou, uma igreja, a gente sabe a igreja, o quanto ela é nociva para a humanidade, sempre foi, todas as igrejas. Porque alguém falou e você obedece. Porque você nasce acreditando nisso. Agora mesmo eu vi uma entrevista, um pedaço da entrevista belíssima do Felipe Neto. Não sei como foi toda a outra entrevista, mas essa parte foi linda. Plena de teoria crítica, de aprofundamento teórico, de reflexão. Ele falou, eu era antipetista porque nasci antipetista. Porque meu pai era antipetista. Porque meu pai era antipetista antes de existir o PT. Não interessa que seja o PT ou que seja que lá seja. Você podia colocar no mesmo lugar e daria o mesmo resultado, dizer, eu sou crente porque meu pai era crente. E porque meu avô era crente. Isso é de uma estupidez enorme. Mas aí, para mim que vinha falar com vocês, fiquei muito feliz. Salvou a educação. Ele falou, felizmente, eu tenho a sorte de ser uma pessoa que lê, que procura pensar. E depois de falar tanta coisa, tanta injustiça, tanta inverdade, com toda a certeza que eu tinha, eu fui pesquisar, eu fui saber a verdade. E hoje é um dos maiores defensores da inocência do Lula. Não interessa nada do conteúdo disso, interessa a forma. O ele identificar, está aí aquilo que eu quero que vocês percebam. Aquilo que nós precisamos perceber. É a razão, a reflexão, o fazer-se humano histórico e levar às últimas consequências. Não aceitar mandamentos. Não aceitar amar pai e mãe. Está na Bíblia. Está na Bíblia o cacete. Muito antes de estar na Bíblia, isso já era uma verdade dos seres humanos. Você que acreditou porque achou que a Bíblia é um livro sagrado e assim por diante. Tudo bem. Nada contra a sua crença. Você tem todo o direito e nem vou ligar para esse direito. Eu só estou dizendo o seguinte. Isto não funciona para quem quer ser socialista. Esse é o palavrão. Não basta ser empático, simpático, filantrópico, caridoso. É preciso de uma coisa que Hannah Arendt fala. É preciso assumir a responsabilidade coletiva pelo mundo. Aí está o segredo. Eu tenho escrito sobre isso, nos meus pitacos tem essa reflexão, que decorre do fato de que o ser humano, ele é único. O ser humano, ele é a negação da natureza, da necessidade, daquilo que naturalmente acontece. Ele transcende essa natureza pela vontade, pela ética. Ele se faz histórico por criar valores, bons e ruins. Mas ele cria valores. Quando ele cria valores, ele estabelece objetivo e busca realizar esses objetivos. O homem, seguindo objetivos, que são produtos de valores. Ninguém nasce com valores. A pessoa, quando nasce, nasce zero. Igual animalzinho, igual uma anta. Você se faz humano histórico a partir do momento que você se apropria da cultura
Cultura, gente, cultura não é simplesmente conhecimentos e informações. Cultura é tudo aquilo que o homem produz que não está dado na natureza. O seu próprio corpo foi dado pela natureza. Não é cultura. Tudo que você faz com o seu corpo, isso é cultura. Tudo o que você transcende das necessidades naturais é o domínio da liberdade, da cultura. Pois bem, quando você faz isso, você mostra a identidade do homem histórico, um sujeito. Mas veja bem, é pelo trabalho, uma atividade adequada a um fim, que nós construímos tudo. O homem é produto do trabalho. Isso é uma história longa para se refletir. Eu estou sintetizando fantasticamente. Leiam os Nebas, por favor. Vocês vão compreender com mais clareza. O homem não existe no singular. O homem necessariamente é social. Ele não existe se não tiver contato com o trabalho do outro. Eu costumo dizer, essa camisa que eu estou vestindo, fui eu que produzi. É produto do meu trabalho, mas não do meu trabalho direto. Eu tenho acesso ao trabalho da humanidade inteira. Eu tenho acesso ao trabalho da humanidade não apenas de quem fez a camisa, de quem plantou o algodão que fez a camisa. Eu tenho acesso ao trabalho da humanidade desde que a humanidade existe. Numa coisa tão frugal, tão prosaica, como vestir uma peça do vestuário, nós percebemos que fazemos parte, assim, inquestionável da natureza, da humanidade. O pensamento tem que adiantar um pouco para chegar no seguinte, olha, significa que eu sou um grão de areia num deserto enorme. E isso pode dar uma fossa na gente. Pô, mas eu sou um grão de areia? Bom, primeiro, você não tem que achar ruim, porque isso é a verdade. Desde os seres mais primitivos, um caça, um pesca, outro cuida das crianças, outro faz vaso, e todos têm acesso ao trabalho de todos. É a chamada divisão social do trabalho. Eu aqui, em São Paulo, sentado no meu escritório, dependo de pessoas que moram na Ásia, no outro lado do mundo, mas não só distante, não é só do meu próximo que eu dependo do meu distante no espaço e no tempo. Esse computador que tem na minha frente começou a ser inventado, e eu devo tributo ao primeiro ser humano que ficou em pé na face da Terra. Desde lá começou a ser inventado. Tudo isso conflui para ser o que somos. Então, gente, o fato de ser um átomo, um grão de areia no deserto, significa, mais do que tudo, que para eu ser útil a esse deserto, a esse mundo que eu estou usando como analogia aí do mundo humano, do mundo histórico, do mundo dos seres humanos, do mundo do homem, falando homem aqui no sentido genérico, homem, mulher, branco, preto, gordo, a humanidade. Para eu ser digno e merecedor dessa humanidade, eu não preciso descobrir a América, ou invadir a América, que seria mais correto. Eu não preciso ser um Napoleão, um César, um Einstein. Basta que eu faça bem a minha coisa. Sem grão de areia não tem deserto. Esta figura tem que estar na cabeça de todos nós. Tanto pensando em humanidade, quanto pensando em classe dominada. A nossa força é a nossa quantidade. Nossa quantidade de pessoas. Por isso nós temos que estar unidos com todos. Então veja, esta capacidade
de cientista humano histórico, é que nós chamamos de socialismo. No senso comum, nós vamos falar que socialista é a associação da União Soviética, ou Stalin. Socialismo é que come criancinha. O socialismo é quem quer privatizar estatizar todas as empresas. Nós temos que elaborar um conceito de socialismo que paga a pena. Eu sou socialista, sim, senhor. Me orgulho disso. Então, talvez para sintetizar tudo que eu estou falando, eu quero convidar os nossos queridos educadores, em especial os nossos professores e professoras, fazer, não no conteúdo, mas na forma, o que os medíocres fizeram. Sair do armário. Assumir-se não medíocre. Eu quero dizer o seguinte. Hoje, até um tempo atrás, antes dessa crise, e a crise se consubstanciou com o golpe de 2016, que já foi encaminhado para dar a presidência da República para um verme, a gente muitas pessoas até conseguiam viver levando a sua vida pessoal alienada. Não dá mais. Você não tem escolha. É isso que eu quero dizer. Pense nisso. Posso estar errado, mas acho que não. Eu não quero que esteja certo, que esteja errado. Só lhe peço. Pense nisso. Você não tem opção de ser medíocre. Se você quiser ser feliz, não ser um merda, ou então um revoltado e acabar se dando um tiro na cabeça, você tem que assumir a responsabilidade social pelo mundo. Não dá, como dizia o samba, não dá para ser feliz sozinho. E esse sozinho não é simplesmente com mamãe e com papai. Mamãe e papai sofre, morre de Covid, sente as mesmas dores. O menininho que está lá na favela. E essa é a maioria. Eu tenho que chorar com a morte desgraçada de um Henry, ou do Henry Borel. Mas não posso me alienar, esquecer. Faz 2 ou 3 semanas, 3 negrinhos, não branquinhos igual o Henry, desapareceram na favela. E não fizeram nada. Não apareceu uma vez na televisão. Como se ele não tivesse sangue, sentimento, como tem o menino branco que foi morto por um pai assassino. É muito difícil dizer isso. E quando a gente fala das minorias dos cambal, Vitor, lá desse burro, das grandes maiorias oprimidas, do negro, da mulher, do pobre, da prostituta, do homossexual, que deveriam ser todos seres humanos. As pessoas não sentem. É preciso sentir dor, sabendo da dor de um desconhecido. Não precisa ser o meu vizinho, aquele com quem eu tenho contato. Isso é puro egoísmo. Isso serve para a religião. Mas na religião, a grande maioria reza e é bonzinho, egoisticamente, para ir para o céu. Eu quero que o céu vá para o inferno. Eu quero preocupar-me com o mundo. Eu só sei orientar minha vida decentemente para poder abraçar minhas netas se eu carrego o mundo nas costas. Não dá para ser diferente. Para fazer isso, basta ser educador. É a diferença entre aquilo que a Hannah Arendt chama de
culpa e responsabilidade. Já falei isso em lives, acho que do próprio Celso e o Caro Janazzi. Mas vou repetir. Dando exemplo. Isso que nós temos que sentir. Eu não sou culpado de toda a matança, dos estupros, das torturas, de toda a violação que houve com seres humanos negros nesse Brasil, orientado pelo interesse do capital. Não era mais nem um modo de produção escravista, era um modo de produção capitalista mundial. Matavam, estupravam, dilaceravam. Coisa que deveria ser um exercício em toda a escola. Eu ficaria feliz se visse uma criança um dia chorando de verdade, de sentimento, por saber o que era feito com os negros nesse país. Porque você chora que fulana foi estuprada e aparece na televisão. O negro era estuprado todo dia. O negro, a negra. Eu digo, eu não tenho culpa. Eu não estava lá. A minha família nem tinha vindo para o Brasil ainda. Os meus avós. Mas, de acordo com a Hannah Arendt, eu sou responsável. Quando as pessoas falavam que todos eram culpados pelo nazismo, ela falava não. Quando todos são culpados, ninguém é culpado. Eu sou o responsável. Eu existo como resultado daquilo. Você não vai nunca assumir a responsabilidade coletiva pelo mundo se você não sentir isso. Se você não tiver isso claramente, não com um mandamento que o milenarista lá no começo da idade antiga, ou no final da idade antiga, no começo da era atual, falou. Percebe? Eu tenho que compreender isso. E está aqui, ó. Está na razão. Está no pensamento, na reflexão. E toda a negação da escola, não tenham dúvida, se dá porque é útil o obscurantismo. A igreja vive do obscurantismo. Se você tirar o obscurantismo, não tem religião. Se você tirar o obscurantismo, não tem exploração. As pessoas conhecem. O que é revolucionário é a realidade, porque a realidade é triste, é desgraçada. Conhecer a realidade é importante. É por isso que as pessoas não querem educação. Então, eu sou responsável. Se você for capaz de pensar assim, de saber que aquele sem teto, morador de rua, veja, eles mudam o nome de mendigo para morador de rua, para ficar bonito. Tá? Eles se preocupam muito com as palavras, mas continua desgraçado lá. Que se humilha diante de mim para pedir um dinheiro ou uma comida, como se eles fossem culpados de não ter dinheiro e comida quando eu sou o responsável por aquilo. O capital explora menos a mim para ter ele para me ter como aliado. Nós todos somos resultado disso. Ao fim e ao cabo, é preciso saber tudo que se produz. O paralelepípedo que está na rua, calçando a rua. Tudo que existe. Os prédios, a água encanada, a eletricidade, tudo que é comprado com dinheiro, esse valor é produzido pelas mãos de quem?
do trabalhador desgraçado que passa fome. Esse trabalhador é que faz o que ele toca ter valor. Isso se chama conhecimento de economia política, que economista nenhum conhece, porque eles não aprendem economia política. Assim como a igreja conseguiu a humanidade ficasse séculos sem saber a verdade sobre o sistema galilaico e heliocêntrico, o capital consegue, há 150 anos, evitar que as pessoas se apropriem de uma ciência que foi produzida em meados do século XIX. Sobre o que é que faz com que o valor existe. E é tão simples para quem se apropria da ciência. Tudo é produto do trabalho. E veja, foi um cara chamado Adam Smith, que eles têm como papa, que descobriu isso. Mas escondeu na sua teoria. E o Marx veio, revelou, e deu fundamentação, explicou por que é assim e como não pode ser de outra forma a não ser assim. E o capital vive da exploração do valor produzido pelo trabalhador, pelas mãos do trabalhador. E a gente pega no mundo, parece que é uma mágica. Tem dinheiro porque se aplicou. Se é porque se aplicou, então fecha todas as fábricas e deixa as pessoas em casa, não precisa ir trabalhar para não ter Covid. Por que que os grandes bancos não fazem isso, não pregam isso? Porque eles sabem que o valor só cresce se tem gente trabalhando. Então, eu estou chegando ao fim, não porque eu queira, mas porque o tempo é limitado. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos ter pelo menos um pouco de remorso diante da realidade. Saber o quanto nós somos responsáveis. E saber que se a coisa anda mal, nós somos responsáveis e nós não vamos ser perdoados pela história. É preciso fazer isso. Eu posso, na sequência, conversar um pouco mais com vocês a respeito do como o educador pode fazer isso e precisa fazer isso, e de medidas mais concretas, até para fazer sugestões para vocês a respeito do que se fazer. Por que que Sabe por quê, gente? Só completando com isso. Os medíocres não são apenas medíocres mais. Eles assumiram a sua mediocridade e querem impor a sua mediocridade. É essa a diferença. É aquilo que há 4, 5 anos eu chamei de imbecis praticantes. Desgraçadamente, eu não imaginava que com tanta rapidez os imbecis praticantes tomariam conta do Brasil, ou do mundo, como está tomando. Eles não se contentam em ser imbecis. Eles querem que sua imbecilidade vença. A internet e tudo que existe tem colaborado para isso. Então, a minha sugestão: sair do armário. Sou socialista sim, por quê? Mas ser de verdade. Porque é uma tremenda de uma injustiça, esses palhaços da escola sem partido, por exemplo, dizer que a escola é marxista e freiriana, e a grande, imensa maioria dos educadores nunca leram Paulo Freire e jamais pegaram talvez nenhum livro do Marx. É preciso sim, é isso que eles têm medo. Porque a ciência está ali. A ciência da realidade, que é proibida, que não se aprende em faculdade de administração, nem em faculdade de economia. Percebe? E a ciência da educação, a relação com o outro, a relação de sujeito, de ternura com o outro. Eu talvez tenha depois algumas sugestões até de modo de comportamento com isso. Mas como eu já falei 40 minutos, pontualmente, eu abro para a fala de vocês e
questões. Muito obrigado. Bravo. Nossa, que aula. Bravo, Vitor Paro. Fala, excepcional. Vitor, deixa eu só fazer aqui algumas considerações para ver se você pode fazer alguma reflexão. Primeiro, você falou agora no final sobre escola sem partido, e eu faço muito debate com os bolsonaristas, com o pessoal da extrema-direita que defende essa tese, e eles falam exatamente isso, que as escolas doutrinam, que os professores são de esquerda, marxista, que Paulo Freire, depois que Paulo Freire, que o método do Paulo Freire foi implantado nas escolas brasileiras, aí a educação decaiu de vez. Eu sempre disse a eles o seguinte, olha, se os nossos alunos e professores estivessem lendo Karl Marx, Paulo Freire, Florestan Fernandes e tantos outros, vocês nem existiriam esse debate, né? Não existiria Bolsonaro, Dória... Eles existiriam, mas não seriam bolsonaristas, né? Exatamente, uma outra mentalidade. Mas, Vitor Paro, a Luciane levantou uma questão importante sobre o papel da escola, você falou sobre o papel do educador, mas o que explica num contexto como esse, né, que agora, você tocou um pouco nesse assunto, que agora a situação é muito grave, com esse governo proto-fascista, extrema-direita, genocida, delinquente, miliciano, destruidor do Brasil, né, que está destruindo o meio ambiente, a educação, a cultura, o emprego, a infraestrutura do Brasil. Não tem nada que se salve. É o governo da destruição nacional, com quase 400 mil pessoas mortas por conta de ações e omissões do governo Bolsonaro. Não há nenhum de nós aqui que não tenha um conhecido, um familiar que morreu de Covid-19. E mesmo assim não há uma reação do Brasil contra o que está acontecendo, né? E você citou a questão da escola. Como que se dá esse domínio ideológico que leva a população a uma passividade? Como que a escola pode dar uma contribuição para que a gente saia dessa inércia e reaja de alguma forma? Porque a situação é grave, nós estamos já na beira do abismo, falta pouco, né? O que nós, educadores e educadoras, podemos fazer para ajudar, para contribuir com a mudança desse cenário tão devastador? Eu queria complementar o que o deputado Carlos Gianazzi coloca. Também teve muitos comentários falando da dificuldade que está dentro das escolas com relação ao alto nível de contágio, às mortes, as escolas particulares, os profissionais sendo obrigados a estarem lá. Também está sendo muito difícil a construção da greve nesse contexto da pandemia, porque é uma greve que se coloca dentro, como fazer uma greve dentro da pandemia, e dentro das instituições também. E o senhor citou muito a Hannah Arendt. E também na supervisão, e pensando nesse contexto, a gente também está retomando um pouco a Hannah Arendt, porque ela fala sobre a banalização do mal. E como... Banalidade do mal. O que existe aí é a banalidade do mal. Isso. Então, tá aí. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho também sobre essa questão da banalização do mal, o papel nosso de educador nas instituições. E quando o senhor fala assim da questão que nós somos responsáveis, e qual a responsabilidade de um diretor de escola nesse contexto da pandemia, qual a responsabilidade de um supervisor de escola dentro desse contexto da pandemia, de um profissional do quadro de apoio, de um professor, porque a gente está sabendo dos casos de contaminação e como que a gente tem que estar atuando. Olha, começando pelo fim, a questão do que o diretor da escola faz, o supervisor da escola faz, o funcionário da escola e tudo mais, são coisas bastante complexas e bastante extensas, não dá para a gente falar. Eu tenho bastante livro escrito aí sobre todos esses assuntos, então
Eu recomendo que vocês entrem lá no meu site, vejam os livros e procurem lá, que tem bastante coisa. O que é preciso, que eu acho que dá para a gente falar aqui em termos de síntese, é o que o cidadão faz. Seja ele diretor, seja ele professor. Você sabe, Luciano, que eu nem sou favorável em termos estratégicos da existência de diretor. Acho que uma escola de verdade não precisa de diretor. Precisa de um colegiado de educadores para orientar o andamento dela e coordenar o trabalho. O diretor, na verdade, é uma forma que o Estado tem de ter um culpado primeiro, né? Porque bota ele lá como culpado, né? Ele acha que ele é o responsável pela escola, ele fica todo engrandecido e o Estado, qualquer coisa, joga na cabeça dele. Então, ele tem que se virar. Mas eu acho que o que é importante, e você lembrou aí a questão da banalidade do mal, e essa questão que o Caio levanta, a respeito da destruição total e porque as pessoas não reagem. Bom, para consolo nosso, é bom saber que não é a primeira vez que acontece isso. É que nós estamos na pele disso aqui agora. Mas o capital, os poderosos, e veja, a gente fala o capital porque a gente está sob o capitalismo, mas não quer dizer que o modo de produção anterior era uma coisa boazinha, não. O escravista não era bonzinho, não. E nem o stalinista era bonzinho. É que, por acaso, tudo funciona para fazer o capital, pelo meio da apropriação do excedente de trabalho produzido, fazer a sua dominação. Então, por isso a gente está falando toda hora no capital. Mas o capital, o poder, sempre agiu assim. Quando precisou escravizar, matar um monte de escravos, fez isso. Eu acho que para os escravos fez melhor do que está fazendo com a pandemia. Os Estados Unidos, quando precisa, vai lá e mata milhões de pessoas num país e domina aquele país e destrói todo mundo. A Europa descobriu, entre aspas, a América, invadiu a América e matou milhões e milhões de pessoas completamente desarmadas. A igreja fez calamidade com as cruzadas, com o assassinato, com guerras religiosas, uma atrás da outra, tudo envolvido pelo poder. E utilizando a mentira, mas a mentira sempre edulcorada de ética, de amor, de religião, de amor a Deus, etc. Sempre edulcorada disso, mas com seus interesses bastante profanos e bastante terrenos. Então, isso é importante. Agora, com relação ao que fazer, ao reagir, não sei por que não reagem. Não reagem porque nasceram assim. A resposta está naquilo que o Felipe Neto disse hoje. Você nasce assim. Eu sei que vocês são todos meio religiosos, que tem um Deus, tudo mais. Tal. Agora, quando eu penso na minha situação, eu vejo que uma pessoa, por exemplo, defende a existência de um Deus. Você quer coisa mais absurda e estapafúrdia do que isso? Se você conseguir explicar isso, você vai conseguir explicar, ô Carlos, por que é assim. Não tem a menor razão disso. Você só acredita nisso porque você nasceu acreditando nisso, como diz o Felipe Neto. Porque, de uma forma autoritária, no meu entender autoritária, eu não fiz isso com as minhas filhas, sem prova nenhuma, sem uma ação educativa, refletida. O seu pai, a sua mãe, a sua tia, ou o pai ou a mãe, a tia de todas as pessoas, antes que a criança tivesse a oportunidade de conhecer o mundo, assim como as civilizações históricas mais antigas tiveram, pouca gente sabe na história que essas civilizações não tinham Deus. Eles não precisavam de Deus. Deus, e eu estou falando Deus no sentido monoteísta, porque senão vai pensar que eu estou criticando as culturas, por exemplo, a África, que tem vários deuses e tudo mais, que é completamente diferente. Mas o Deus monoteísta foi criado para dominação. Os outros deuses é produto, em geral, da falta de conhecimento, da necessidade de ter entes e tudo mais, que é uma necessidade natural e que é plenamente defensável. Agora, um Deus poderoso, que cria o mundo, mesmo depois de ser descoberto que o Big Bang,
É a coisa mais absurda do mundo. Mas as pessoas morrem por ele. Tá? O pessoal do Islã não morre por isso. Porque as pessoas nascem com essa ideologia. Especialmente nesse último livro, Professor Educador, Professor Artesão Operário, eu mostro ali aquilo que a antropologia chama de socialização primária. É lá que está o verme de todo o bolsomínio. Por isso que eu chamei aquele artigo de quebrar a máquina de produzir bolsomínio. É quase natural o negócio. Se você pega a chamada socialização primária, segundo o Berger e o Luckmann, é o primeiro conto do vigário que a sociedade lhe prega. É esse conto do vigário, por exemplo. Sem razão nenhuma. Aí depois fala, não, é que eu sinto Deus. Tá? E inventa. Quando a pessoa não tem mais razão, e eu acho que ela está certa. E eu respeito. Eu tenho muitos amigos que já chegaram à conclusão de que não dá para pensar num Deus e que sentem. Tudo bem. Eu acho isso sagrado. Um direito de cada um. Eu só estou usando esse exemplo para dizer como é que as pessoas creem numa coisa inexistente, tá? Absurdamente. Então, talvez fosse bom se colocar nisso para ver como não é nenhuma coisa escatológica o cara ser bolsomínio. Desculpe. O cara ser bolsomínio, na sua origem, não é diferente do cara ser monoteísta. Tá? A forma é a mesma. Então, se você acredita no seu Deus e você acha isso muito nobre, não trate o bolsomínio assim. Eu acho que a gente tem que saber que o bolsomínio não é nosso amigo. Tá? Então, não é porque eu compreendo que um islâmico pegou isso pela sua socialização primária, que ele vem com uma metralhadora pro meu lado, eu vou deixar ele me matar. Tá? Então, eu já disse, eu não tenho relação com bolsominions. Eu não aceito. Não priva da minha amizade. Não faço nada contra ele, se eu puder conversar no nível, mas não espero nada. Ele não é meu amigo, de princípio não é meu amigo. Eu sei que na hora H ele vai me trair. Na hora H, se ele acredita em tudo aquilo que o verme da presidência da República acredita, ele vai me trair. Ele é contra a humanidade. E é isso que é importante. Eu escrevi no meu Face uma vez, mais de uma já, está na hora de repetir, inclusive, que eu digo o seguinte, se você é bolsominion, não fica no meu Face, você não é meu amigo. Sabe por quê? Porque você é inimigo da mulher, você é inimigo do negro, você é racista, porque você apoia um racista. Você é homofóbico, porque você apoia um homofóbico. Você é a favor do estupro. Em suma, você é contra a humanidade. E aí que é importante. Aquela concepção de ser responsável coletivo pelo mundo. Eu sou a humanidade, cara pálida. Tá? Se você é contra o negro, você é contra a humanidade. Então você é contra mim. Você não é meu amigo. Vá de retro, Satana, para usar o latim. Tá? É isso que nós temos que ter bastante claro. Agora, nós temos que compreender, por isso que eu falo, a escola, ela perdeu uma grande oportunidade, e eu dizia isso, quem assiste minhas palestras há muito tempo, eu sempre falava isso, gente, eu dizia quase o seguinte, olha, nós não podemos perder os nossos pais para os evangélicos. Nós perdemos. Por quê? Porque nós não tivemos a ternura, porque nós não vimos nos pais das crianças
representantes dignos da humanidade inteira. Que nós não nos fizemos responsáveis coletivos pelo mundo. Se cada professor fizesse responsável coletivo pelo mundo, primeiro, ele seria adorado pelos seus alunos. Professor que não é amado pelo aluno não é professor. Tecnicamente, ele não é professor. Ele não funciona. Porque o aluno só aprende se quiser. Você só aprende por meio de quem você gosta. Tá? Então, veja, você precisa ser responsável último pelo mundo e ver em cada uma daquelas crianças a realização do mundo. Você não precisa fazer mais nada, cara. Você pode, veja, até apelando para a autoajuda. Você pode, se você quiser, contrabalançar as dores, os sofrimentos. Não é para fazer por isso, de jeito nenhum, porque seria um egoísmo. Você ser bonzinho só para apagar as frustrações. Mas eu digo, se você, enquanto estiver diante do seu aluno, da sua aluna, se fazendo responsável coletivo pelo mundo, nesse momento você está vivendo feliz. Você está se tornando mais forte para aguentar as notícias que vêm do Senado de que vão transformar a educação em atividade essencial. Você vai se sentir mais útil e menos inútil diante da educação. Você vai saber que pelo menos aquele aluno, aquela aluna, aquela classe está se encaminhando. Faça isso. Mas faça isso não porque ele é criança simplesmente. Lembre que ele tem um pai, uma mãe que foi criança e que é explorado. No dia da reunião de pais, dê um abraço nesse pai, nessa mãe. Não custa. Sorria. Não é empatia para se colocar no lugar do pai e da mãe. Também isso. Mas não é como um dogma, como um mandamento. Faça isso como um socialista autêntico. O socialista é aquele que tem responsabilidade social coletiva pelo mundo. Percebe? Faça isso. Você vai ver que esse pai irá mais vezes lá. Sorria. Elogie o seu filho. Sabe por quê? Porque o povo não tem lazer. O povo não tem quase alegria. Há 150 anos, quando o Marx falou que a religião era o ópio do povo, foi isso que ele quis dizer, não que a igreja fala. Não que deturparam, que ele quis dizer que o ópio é porque embotava a cabeça das pessoas. Não foi nada disso. Pelo contrário, ele estava defendendo precisamente essa parte positiva da religião. Porque o rico tinha o ópio, que era livre, mas custava caro, para resolver suas mágoas, suas frustrações. Eu costumo dizer que se o Marx estivesse vivo hoje, ele diria que a religião é o alprazolam do pobre. Tá? O rico tem o clube, tem as suas amantes. O rico tem o psiquiatra, o psicanalista. O pobre não tem. O pobre não tem mais nem o joguinho de snooker no bar. Ele não pode nem ir ao bar, que ele pode morrer de tiro, de bala perdida. Ele não tem o joguinho de futebol. Ele não tem mais nada. A única coisa que ele tem é aqueles programas chatos de televisão, a imbecilidade do celular. Isso é muito chato. Isso aniquila com a pessoa. Ele precisa de contato humano. Ele precisa de carinho. Ele precisa de amor. Ele precisa de afeto. Quem poderia dar isso? E ter em troca a construção do mundo? A escola? Os professores? Eles não fizeram isso. Sabe quem fez? Os cultos. Os pastores. É preciso ser muito ingênuo para acreditar que toda essa multidão vai para a igreja porque gosta da Bíblia, porque quer ver Deus. Sabe por que eles vão para a igreja? Porque lá eles fazem uma coisa positiva, eles abraçam.
eles se abraçam, eles encontram outras pessoas. Claramente eu conheci pessoas que falaram, ai, professor, é tudo assim, mas é tão gostoso ir na igreja que eu encontro meus amigos. Percebeu? E a escola não faz isso. Então, os pais não vão à escola. Minha sugestão, Celso, Carlos, grupos de formação de pais que sugeriu, que fez o Paulo Freire, por exemplo, bota esses pais para ir para a escola, forme esses professores para abraçar mais os pais. Está vendo como é simples? Nós teríamos evitado o Bolsonaro se nós abraçássemos os pais há 5, 6, 10 anos. É muito simples assim. Mas nós não fazemos isso. A gente só pega e xinga eles agora de bolsominion, de desgraçado, de analfabeto, de pobre imbecil. Eles são tão imbecis. Gostei dessa imagem. Quanto você é cristão. Quanto você é teísta. Percebe? A imbecilidade dele foi feita do mesmo jeito. Eu costumo dar o exemplo, que é que é do mundo da natureza, mas que é bastante didático. Se você pega... Eu morava na roça, então os perus costumavam comer os peruzinhos. Então, coitado da peru, ela não defendia os peruzinhos, os peruzões comiam os perus. O que a minha mãe fazia? Ela pegava os ovos das perus e colocava para a galinha chocar. A galinha chocava os perus. Quando nasciam, eles iam atrás da galinha. Socialização primária. O primeiro contato com o mundo. Crava na personalidade dele. E o peru que vai atacar a galinha, vai ver a porrada que ele leva. O que acontecia? A gente produzia perus, peruas, pintainhos e tudo por conta da socialização primária. Se você esperar um pintinho nascer e ficar do lado dele, em vez de ficar a mãe na hora que ele nasce, ele vai atrás de você. Ele vai te adotar como mãe. Não adianta você tentar explicar para ele que você não é galinha, não. É assim a nossa socialização primária. Só que dá no âmbito da nossa mente, da nossa reflexão, que é o contato que nós temos pelo mundo. Isso é, em certo sentido, natural, mas é produto da história. Então, nós precisamos fazer isso. Nós precisamos ser mais socialistas. Ser responsável coletivo pelo mundo. Tá? Ter a responsabilidade coletiva pelo mundo é das coisas mais importantes, é definitivamente o que nós precisamos fazer. E nós não temos feito. Então, enquanto professores, nós poderíamos fazer muito mais coisa. Você falou, Carlos, da escola sem partido. Volto a falar. Saia do armário. Faça contra eles o que eles estão fazendo contra nós. Por quê? Senhores parlamentares, por que eles pegam e botam tudo quanto é projeto estapafúrdio lá e acaba fazendo publicidade e tudo mais? Cadê os nossos projetos construtores? Cadê os projetos, por exemplo, mesmo que não funcione, tem um poder didático? Prerrogativas para o professor, por exemplo. Posso estar enganado, mas eu não sei, eu espero que tenha, né? Pode ser que eu esteja enganado, eu acho que sim. Cadê o projeto que propõe que os professores, por exemplo, não paguem ônibus? Porque são professores, porque é atividade essencial, porque é a atividade mais importante da vida do ser humano, que é a atividade que faz um país viver a sua história. Onde está o projeto que propõe um mês, um semestre, um mês que seja sabático para os professores estudarem e se aperfeiçoarem mais? Onde estão esses projetos? A escola sem partido propôs que se pusesse uma placa lá, na escola, uma coisa extremamente fascista, sem vergonha,
dizendo o que é que a escola tem, as reclamações dos pais e tudo mais. Sugestão aí, Carlos e Celso. Mete um projeto lá, sugerindo a obrigatoriedade das escolas colocarem uma placa registrando o que falta de recursos físicos, de prédio, de tudo naquela escola. Pronto. É louco? Pode ser louco. Mas vai na outra mão. Labora no sentido de reivindicar uma escola realmente de verdade. Percebe? Nós da esquerda não temos feito isso. Muita gente da esquerda só lamenta. Bronca é ferramenta de otário. Não adianta bronquear. Vamos criticar, mas vamos fazer proposições. Aliás, eu quero sugerir, agora uma sugestão muito particular, muito próxima. Vamos ver se vocês aceitam. Vou fazer publicamente aqui para os nossos parlamentares. Porque eles têm condições de fazer isso. Vai partir de uma crença minha. Vocês compram essa crença ou não? A minha crença é o seguinte. Jamais os professores... E veja, mesmo que a gente não alcance todos os professores, e certamente não alcançaremos, nós precisamos de lideranças. Não no sentido burguês da palavra líder, mas no sentido do técnico e do político. Juntar o técnico e o político. Isso é ótimo em educação, porque o técnico em educação é radicalmente político. A educação só se faz se ela for política. Porque o ato educativo é um ato político. Você só consegue educar se você tiver poder para o aluno, não sobre o aluno. Mas se você conseguir levá-lo a agir de acordo com a sua vontade. Se você fazer com que ele se disponha a aprender. Isso é uma ação política. Que requer ternura, cumplicidade. Então, o mais técnico na relação pedagógica é radicalmente político. Política como relação de convivência entre sujeitos. E, mais do que político, democrático. É uma relação entre sujeitos que se afirmam como tal. Tem um pitaco meu sobre a ação política, que vocês podem ver aí, deixa eu ver qual que é uma política e democracia, conceitos, pitaco número 22, se vocês quiserem ver. Pois bem, a minha proposta é o seguinte, eu escrevi esses pitacos, porque eu cansei de escrever livro, cansei não, me aposentei. E eu tenho direito de me aposentar. Acho que é a coisa mais importante do mundo. Né? O homem não foi feito para trabalhar. O trabalho foi feito para o homem. E não homem para passar a vida trabalhando. Um consolo no trabalho forçado do capital é que a gente se aposente. É o único consolo. E eles estão acabando, desgraçando com tudo isso. Então, veja, eu não estou fazendo mais pesquisa controlada de campo e tudo mais. Tenho estudado demais, lido todos os clássicos que eu não pude ler na minha vida. Me mato de ler clássico, é uma maravilha. Mas, de repente, como eu sempre dava, e você assistiu até se não me engano, uma das disciplinas sobre o Marx, Carlos, eu parei, inclusive, de dar disciplina. Porque eu não aguento mais a vida universitária para louco. Eu sentei e comecei a escrever os meus pitacos teóricos. De repente eu tinha escrito 10 ou 12 pitacos teóricos sobre a teoria do valor em Marx, que eu acho fundamental. Eu não posso entender que os professores não conheçam a teoria do valor, porque acham difícil, porque acham um inferno, e não é nada disso. E tem um monte de enganação. Recentemente, há boitempo, eu até publiquei no Facebook, depois me arrependi, porque eu vi lá um livrinho, O Capital para a Criança. Falei, ótimo. O Capital para a Criança, os professores todos vão ler.
porque eles se acham um zero, que não conseguem entender, pelo menos vamos entender um livro que é para criança. Desgraçadamente é uma porcaria de um livro, que não tem nada a ver com capital, não tem a ver nem com a Karl Marx, né? É uma economia do senso comum, antiquíssimo, não tem nada a ver. Mas eu acho que falta um conhecimento, e eu escrevi, modéstia às favas, esses nebas, que são esses textos, vocês veem que está tudo entre aspas. Eu fui pegar aquelas mitologias que existem sobre a teoria do valor e coloquei como frases. Por exemplo, o socialismo é contra a propriedade privada. Isso é uma mentira. E assim por diante. Que mais? A divisão social do trabalho é a causadora da desigualdade no capitalismo. O liberalismo econômico é a favor da liberdade humana. E fui explicando que não é bem assim. E nessa explicação, puxando de um... É uma delícia ler, modéstia às favas, esses pitacos. Se tiver gente que se interessa, e agora com a facilidade, você pega o Google Meet e pronto, você fala tudo mais, eu sou capaz de dar um curso gratuitamente. Para quem quiser, vocês inventam um jeito de fazer aí. Como as vagas serão limitadas, não dá para falar com 400 pessoas, nós podemos pegar num modelo disso. Professores, pessoal da escola, da educação, que queira compreender isso. E que não tenham vergonha de fazer pergunta imbecil. Chega e fala, professor, o que é isso? Eu não entendo. Calma, vamos compreender. Eu, modéstia às favas, felizmente, tenho facilidade de explicar. As pessoas que aprendem teoria do valor comigo, aprendem e se convencem. E acaba sabendo mais do que a imensa maioria dos economistas. E as pessoas acabam dando risada de quanta bobagem que os economistas falam por esse mundo afora. Então, uma sugestão. Depois podemos fazer outro tipo de coisa. Eu espero que quem está me ouvindo cobre de vocês. Tá? E a gente faça. De repente, dá para fazer aí. A única coisa que eu exijo é que leia os pitacos, que está lá no site. Imprime, sai impresso bonitinho. Tá? Esses 12 pitacos sobre economia política. Para compreender. Para saber o que é mais-valia. E não ficar falando mais-valia sem entender. E morrer de medo porque não entende. Morrer de vergonha. Mas não faz nada para compreender. Porque o próprio capital fala que o livro do Marx é horrível, é dificílimo. Não é dificílimo, não, é alguma coisa nova. Precisa pensar diferente. Mas a gente, no diário, consegue pensar diferente. Isso é uma coisa que se pode fazer. Quanta coisa nós podemos fazer na contramão da direita, do fascismo, dos imbecis. Percebe? Com ternura, mas com firmeza. Tá? Não tem essa de dar trela para Bolsonaro, não. Não, de jeito nenhum. Você está errado. Se você quiser conversar, na base da razão, venha. Se você vier com mitologia, com dogmas, com verdades estabelecidas, não tem papo. Porque não tem outro jeito. Eu sigo muito o que diz a Márcia Tiburi, o Tiburi, eu nunca sei como que fala, sobre o fascista. Como conversar com o fascista? Não conversar. O fascista não quer conversar. Agora, tem muita gente que você pode atrair e que não é fascista, mas que se continuar sem um diálogo e uma reflexão, pode não acabar sendo fascista, mas acaba não fazendo aquele papel político necessário para diminuir o obscurantismo. Nós estamos num momento terrível de crise. Não se trata simplesmente de combater o neoliberalismo. É que o neoliberalismo, que na verdade é o capital com o nome bonito, está utilizando das formas mais selvagens, bárbaras, para destruir o mundo. É isso. É diante disso que nós estamos. Nós não estamos muito melhor do que estavam os iluministas no século XVII, XVIII. Percebe?
no século XVIII, tentando varrer as trevas. Precisamos fazer. Quem quiser fazer, só digo um segredo. É muito mais gostoso viver assim. Dá prazer em viver assim. Com todas as desgraças que tem, a gente se sente bem, porque a gente é parte da solução. A gente é aquele grãozinho de areia que é metido à besta e que fala: eu sou um grão de areia, sim senhor. Se eu sair, acaba o deserto. Porque todo mundo pode fazer igual. Tá? Então, é esse sentido que eu acho que nós precisamos compreender. Eu já nem sei que oração, já passou. O Janazzi, eu pensei, falei, não, hoje tem jogo do Palmeiras, ele vai ser rápido, ele deve ser palmeirense. Eu sou São Paulino, o Celso é palmeirense. Então eu sou palmeirense, professor Vitor. É palmeirense, Janazzi, ele é palmeirense. Eu sou São Paulino. Mas esse desafio que o senhor colocou aqui, professor, aqui as respostas, já tem fila do curso. Já tem fila, Paro. A gente pode conversar. Liga para mim, nós conversamos, nós pensamos um número de pessoas. Certo. Então, botamos lá para conversar. Para ter vergonha, professor. Eu não entendi a desgraçada do valor de troca e o valor de uso. Não, então, Vitor, vamos combinar o seguinte, olha, vamos fazer ou curso ou uma aula magna em cima do... Não, uma aula é muito pouco. Uma aula a gente faz aqui para estimular. É preciso, ou uma vez por semana, tá? Você pode pensar no módulo mais adequado. Bota o meu xará lá e o Edson Gabriel para pensar nisso. E podemos pensar, de repente, toda terça-feira, tal hora, tal. O meu horário geralmente é de manhã ou então depois das 4, porque até as 4 eu tenho que fazer minhas orações. Sabe? Certo. Não, nós vamos organizar, Vitor, com certeza. Já saímos com essa tarefa aqui dessa live. Porque veja, gente, parece que não. Se você pega um grupo de pessoas e de repente... Eu vejo, sabe? E vejo isso com bastante orgulho. Os meus orientandos, aquele negócio de que ninguém é orientando do Vitor Paro impunemente, eu tenho um orgulho dos meus orientandos, porque eles fazem um barulho por aí afora. Mas não é por causa da minha pessoa. É porque eu proporcionei condições deles refletirem sobre o conhecimento do mundo. E isso faz com que as pessoas queiram melhorar esse bendito desse mundo. E veem uma possibilidade de melhorar a olhos vistos. Se a gente pega um grupo que de repente está interessado, podemos fazer e vamos em frente. E eles vão multiplicar por outros. E nós temos nomes conhecidos aqui que foram até orientandos do Vitor Paro. O Daniel Cara, por exemplo, foi orientado no mestrado e doutorado pelo Vitor Paro. O nosso colega Flávio Bolês, que agora está na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal, também. Eu fui aluno do Vitor Paro, a Luciane foi aluna do Vitor Paro, e tantas outras pessoas que, inclusive, estão aqui na live falando, que estudaram com você, Vitor Paro. Então, nós vamos organizar o curso, com certeza. Quem tiver interesse, deixa um contato aqui no Face, um WhatsApp, para a gente fazer o contato com vocês. Nós estamos com um problema no nosso YouTube. O nosso YouTube foi atacado na noite passada por hackers. Eu acho que eu estou falando muito mal do Bolsonaro, atacando muito o Bolsonaro, e eles fizeram uma retaliação. Mas acho que volta em 2, 3 dias, volta a funcionar. Mas nós já tivemos um ataque no Facebook e agora um ataque no nosso YouTube. Eles atacam. E ele saiu do ar por 2 ou 3 dias, né? E, então, por isso que nós pedimos para que vocês também acessem as nossas outras ferramentas, Twitter, Instagram, o nosso site, tudo lá, Carlos Gianazzi, porque o do Celso também, Celso Gianazzi, porque às vezes quando tem ataque no Facebook, a gente vai para o YouTube. Vocês não deixam nada para mim, hein? Oi? Vocês não deixam nada para mim, eu só dou as aulas e faço os lives para as pessoas. Não me bota a burocracia que eu... Tá, a gente organiza tudo. Eu só queria... Eu me lembrei agora de uma coisa que eu ia falar, acabei esquecendo. Eu não posso deixar de registrar
uma fala que eu vi recentemente, veja só, quem sabe sabe, um cara chamado Boulos, tá? Esse negócio dos evangélicos. Porque as pessoas passaram a odiar o evangelho. E as pessoas estão odiando evangélicos tábula rasa. Tá? Islâmico não presta, evangélico não presta. Percebeu? E eu acho que isso é errado. Primeiro, porque tem muitos evangélicos, tem muita gente muito boa. Eu acho que a grande massa são pessoas enganadas. Mas nós não podemos perder essas pessoas. É preciso fazer um acordo. E o Boulos foi claro. Falou, nós precisamos ter uma aliança com essa gente. E ele foi na mosca. Ele falou exatamente isso que eu vivo falando. Essa gente não tem com quem conversar. Essa gente não tem afeto, não tem distração. Não é possível que a esquerda fique alheia a isso. É preciso encontrar aqueles bons pastores, tá? Os pastores que não vivem simplesmente de dízimo. A grande massa são pessoas do povo, é aquele mesmo povo que a gente chama de trabalhador. De repente nós estamos xingando o desgraçado de neopentecostal ou coisa parecida. Não, nós temos que ter compreensão disso. Temos que, com uma tolerância laica, absolutamente laica, garantir, respeitar intransigentemente o direito de cada um ter sua fé. Mesmo que eu, pessoalmente, ache aquela fé a coisa mais absurda do mundo. Tem que partir disso, tá? Mas, ao mesmo tempo, dialogar. Porque o fato de que os malafaias e toda essa desgraça dos grandes empresários das igrejas pegaram essa gente como arma para perpetrar uma presidência da República selvagem, nós precisamos conversar com essa gente. É preciso que essa gente tenha afeto, mas não tenha obscurantismo. A religião é limitada. Ela vai até um ponto muito curto. Daí para frente, vira dogma, vira sectarismo. Paulo Freire, a diferença entre sectário e radical. Nós precisamos de radicalidade da raiz, mas não de sectarismo, de aceitar apenas porque aceita, diz daquele jeito. Tá? Então, eu acho muito interessante que um cara chamado, que foi candidato a presidente da República, uma pessoa ilustre, me deixou contente. Porque é a primeira vez que eu vejo alguém tocando nesse assunto como vital. A grande massa, você vê, um cara como o Lula, que eu tenho uma admiração muito grande por ele, eu nunca vi ele falar com toda essa pedagogia que o Boulos falou, da importância de levar isso em conta. Tá? E é isso aí. Que papel nós temos que fazer? Pedagógico. A pedagogia é aquilo que eu falo sempre, aquela citação do Milor Fernandes. É a ternura. A ternura, mesmo quando simulada, tende a produzir ternura verdadeira no outro. E a fazer verdadeira a ternura que se simulou. Essa é a frase do Milor Fernandes. Essa ternura é o retrato do que é o processo pedagógico. O processo pedagógico é um processo de cumplicidade. Você corre o risco de que o outro não atenda ao seu chamado e ao seu diálogo. Mas quando ele atende, ele o faz como cúmplice. E ele faz.
O problema educativo vira a própria solução. Aquilo que os professores têm como problema é a solução. Quem educa é o próprio educando. Nós temos que propiciar condições para que ele se eduque. Essa é a relação pedagógica. Essa é a relação política mais democrática que existe. É essa relação que nós temos que ter com as pessoas que estão no domínio do obscurantismo, por conta das religiões, que são limitadas, mas toda a fé é mesmo limitada e não é para ser melhor que isso, que ela não pode ser. Mas nós temos que ter a tolerância, o respeito e aceitar o direito da fé de cada um, até porque é constitucional. Mesmo que não fosse constitucional, isso é uma questão de avanço da história. Parou de haver guerras e haver intolerância religiosa quando se dividiu o que é privado, o que é religião, domínio particular, privado, e o que é público, a ciência. Aquilo que é o governo que diz respeito à universalidade, não ao particular, ao privado. Para a gente fazer isso, tem que ter uma arma, a nossa arma poderosíssima, que não temos usado, chama-se diálogo, chama-se educação, chama ternura. Mais alguma pergunta, gente? Não, Vitor, primeiro, olha, tem muita gente já inscrita. A gente vai, inclusive, para o curso, priorizar as pessoas que estão se inscrevendo agora, aqui no nosso Face. Né? Faz o seguinte, um dia desse, Carlos e Celso, dá uma ligadinha para mim. Isso, para organizar. Uma tarde qualquer aí, depois das 4, vocês ligam para mim, a gente conversa e pensa, ou a gente faz até por Google Meet, eu boto um link do Google Meet, a gente fica 3, 4 pessoas conversando e pensa, eu dou minhas opiniões e aí a gente vê as possibilidades. Combinado, Vitor. Outra coisa, você apresentou algumas propostas importantes para a gente fazer contraposição ao Escola Sem Partido, a esses grupos neofascistas que tentam agredir professores, enfim. Nós já apresentamos algumas propostas, que umas tramitam, outras já foram aprovadas, mas nós vamos incorporar algumas sugestões que você fez, que são importantes. Eu já aprovei, por exemplo, o direito à meia entrada para todos os professores do estado de São Paulo. E não só professores, mas também o pessoal do quadro de apoio escolar, o agente de organização escolar, o ATE da prefeitura, os gestores, diretoras, supervisoras, coordenadoras pedagógicas. Não? Já foi aprovado? Foi, já é lei, em todo o estado de São Paulo, para todas as redes de ensino, as municipais e a estadual. Hoje, qualquer professor de escola pública, não importa se é de rede municipal, pode estar na rede municipal de Santos, de Apiaí, de Ribeirão Preto, ele tem direito a meia entrada. Precisa divulgar mais isso. É uma lei já consolidada em todo o estado de contraposição. Só que nós já tínhamos aprovado bem antes do surgimento do Escola Sem Partido. Mas, além disso, nós temos o projeto criando, na verdade, esse é em contraposição ao Escola Sem Partido, que é o projeto de lei que cria a Escola com Liberdade, que se contrapõe frontalmente ao Escola Sem Partido. É o oposto do Escola Sem Partido. Nós temos também o projeto que torna o Paulo Freire patrono da educação estadual, aqui em São Paulo, porque ele já é patrono federal, projeto da Irondina. Nós estamos aqui com... Então, nós temos uma luta também ideológica e política com vários projetos, mas temos que apresentar outros, né, Celso? A gente vai aí incorporar as suas sugestões, e se alguém tiver também outras sugestões, por favor, entre em contato com os nossos mandatos, porque nós somos representantes de vocês, estamos lá para levar adiante as ideias, as pautas que vocês levarem, né? Isso é importante. E só para terminar aqui a minha parte, Vitor Paro, antes de te agradecer, dizer o quanto foi pertinente você abordar essa questão da religiosidade, das religiões, né? Também a religião enquanto instrumento de dominação, mas também que ela pode, né, ter um outro efeito. Aí, quando você falou do Marx, daquela frase, a religião, o ópio do povo, tem uma outra frase dele também,
que é muito significativa, quando ele fala que no mundo sem coração, a religião é o coração de um mundo sem religião, não é isso que ele fala? Que é importante. E eu me lembro disso das SEBs, das comunidades eclesiais de base, da Igreja Católica, da teologia da libertação, que foi muito forte nos anos 60 e nos anos 70, ali, anos 80, ainda uma parte, né? Eu tive a minha primeira formação política foi na SEBs, foi na Igreja Católica em movimento de base, na época em que o Dom Paulo Evaristo Arnes tinha uma atuação muito presente aqui na cidade de São Paulo, né, na arquidiocese, com Frei Beto, com Dom Helder Câmara, todos esses representantes da teologia da libertação, mas, sobretudo, eu vi como funcionava bem isso que você falou, desse acolhimento, só que na SEBS era diferente, porque a SEBS politizava, levava o cristão ali à participação política e social, ele tinha que se engajar, tinha um acolhimento, aqueles clubes de mães, né, os encontros, e você tinha... Foi ali que eu conheci Paulo Freire na SEBS, por incrível que... Depois que eu fui fazer pedagogia, história daí, sim, mas o meu primeiro momento foi via SEBS, via teologia da libertação, que eu encontrei Paulo Freire, né, e daí que eu fui para a educação. Mas a igreja tinha um papel, né, mais engajado na luta social e política contra o regime militar. Agora, isso se perdeu completamente e essas igrejas ocuparam esses espaços. E eu acho importante... Essa questão da igreja é a vingança do trabalhador. O trabalhador, vocês não dão bola para a gente, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai para o obscurantismo, vai para a religião. E aí a gente ferra todo mundo. Porque se não fosse... Veja, hoje, quem manda nesse país são os evangélicos do Congresso. Eles têm uma bancada fortíssima lá. Por que o Bolsonaro não pode ser caçado? Porque não tem gente. Mas tem uma bancada evangélica enorme que proíbe. Entendeu? Por que não tem... Por que passa um projeto miserável desse de atividade essencial? Porque tem um monte de evangélico, não, tem um monte de deputados comprometidos com o obscurantismo evangélico. Tá? Os evangélicos não têm culpa disso, coitado. Sem dúvida. A gente tem que disputar, no bom sentido, a base evangélica, não os mercadores da fé, o Edir Macedo, esses caras aí são uns oportunistas, mercenários da fé, aí é outra história. Por isso que o Boulos está tentando conversar na base aqui com os evangélicos, que inclusive ele diz que são essas pessoas que frequentam o movimento de moradia dele, que estão lá na luta por uma moradia. Mas, Vitor, quero te agradecer muito pela sua intervenção, pela sua fala, pelas suas reflexões críticas e animadoras, e que deixam a gente também um pouco em desequilíbrio, no bom sentido, para a gente reagir. É bom entrar em desequilíbrio para buscar um novo equilíbrio. Muito obrigado, Vitor, e vamos combinar o curso. Vou passar para o Celso e para a Luciene, a nossa educadora, supervisora de ensino, encerrar a nossa live de hoje. Celso e Luciene encerra. Vitor, eu estou acompanhando aqui, então tem pessoas aqui acompanhando essa live do Brasil inteiro, aqui de Paraná, Piauí, Alagoas, Goiás, Belém do Pará, são várias pessoas, e aí muitas pessoas mesmo colocaram aqui, Vitor, o professor Vitor Paro mexeu com as pessoas, trazendo Hannah Arendt, falando da culpa e responsabilidade, e talvez esse seja o grande mote aqui da responsabilidade para que a gente possa mesmo sair desse caos que nós estamos vivendo. Então, essa reflexão muito importante nessa noite, noite de feriado. Agradeço muito, muito, professor Vitor Paro, pelas palavras, pela contribuição, então pela disposição em tocar um projeto de cursos e sugestões também de projetos de lei, como o Carlos disse. Vamos sim a encampar essas sugestões, tanto do professor Vitor Paro, das pessoas que estão aqui nos acompanhando, que nós somos apenas os representantes, somos o canal, uma voz da população,
das educadoras e educadores no parlamento, tanto municipal como estadual. Professor Vitor, muito obrigado, boa noite. Obrigado a todas e todos, obrigado, Luciene, obrigado, Carlos, boa noite. Para encerrar essa questão da Hannah Arendt, que ela tem coisas... ela não era nem da área de educação, quando se falava de educação, às vezes falava algumas bobagens. Mas essa frase dela é belíssima, e diz tudo a respeito da educação. Ela diz o seguinte: qualquer pessoa que se recuse a assumir a responsabilidade coletiva pelo mundo não deveria ter crianças. E é preciso proibi-la de tomar parte em sua educação. Eu concordo plenamente com isso. É esse o sentido que eu acho que nós temos que dar a tudo isso aí. Gente, um grande abraço a vocês. Professor, eu quero me despedir. Eu quero me despedir também, agradecer muito, dizer que tenho certeza que esse curso vai ser um sucesso, acho que a formação é fundamental. E quero fazer também uma comparação, porque o senhor falou muito durante a live que a gente precisa sair do armário e se assumir socialistas. E eu quero dizer para todos os meus colegas profissionais da educação que a gente precisa, nesse momento, literalmente, sair das escolas. Não é possível a gente seguir dentro das escolas, morrendo, e a gente, com o nosso comportamento, naturalizar toda essa política genocida que está colocada. Então, a gente precisa sair das escolas, a gente precisa ter essa coragem de defender a vida de uma forma radical, e a gente precisa vir fazer o movimento de greve. É só a greve, é só com a paralisação da nossa força de trabalho que a gente vai conseguir se contrapor a essa política que está colocada para nós e para a nossa comunidade escolar. É fazendo a greve, é suspendendo o nosso trabalho, é ir dialogar com a população, explicar para ela o que isso está acontecendo, o que está por trás disso, que a gente vai conseguir sair vivos disso. Então, eu faço um apelo a todos os meus colegas que ainda não entraram em greve, que é fundamental aderirem ao movimento de greve. A gente não pode aceitar ou dizer que a gente está ali porque a gente está obrigado, ou se permitir ficar convencido por essa ideia, né, essa ideologia, de burocracia, que a gente precisa dar conta de coisas que não é esse caminho. Então, é fundamental que a gente saia das escolas, que a gente assuma o nosso papel de educador, a nossa responsabilidade histórica perante esse período tão difícil que a gente está presenciando. Não é possível a gente ter mais mortes na educação, a gente ter mais pessoas doentes. A Covid, para quem sai vivo dela, tem sequelas, é gravíssimo o que está acontecendo, e a gente não pode se acovardar. É tempo de coragem, é tempo de resistência, e é tempo da gente estar na rua e fazer greve. É esse o recado que eu quero deixar aqui, né? Saiam das escolas e vamos nos assumir a nossa responsabilidade, né, nisso que está colocado. Nós não temos o direito de aceitar isso. É mais difícil não aceitar. É preciso ser responsável, ter responsabilidade coletiva pelo mundo. Acabar com esse negócio. É muito cômodo. Às vezes eu vejo uma pessoa, minha mulher geralmente fala, você vai brigar. Tem que brigar, é porque não brigamos que fez isso. O meu cachorro morreu, coitado, mas eu continuo dando a volta no quarteirão, mesmo sem o cachorro, né? Meu querido Júlio. E agora eu tenho saído, minha mulher tem também dado volta comigo, aí vem um desgraçado sem máscara. Eu falo, moço, cadê a máscara? Porque eu não me admito omitir-me diante disso. Eu não tenho direito de me omitir se eu vejo um imbecil no meio da rua sem máscara. Eu tenho o dever de fazer isso. As pessoas se acomodam muito. A gente tem que ter o dever de falar com o nosso coleguinha fura greve. Tem direito de falar, você está errado, moço.
Você está puxando para o seu lado. Isso é covardia. Tem que não ter medo de brigar com o colega, não. Porque ele está te ofendendo, está ofendendo a humanidade. Por que você não tem o direito de falar? Não, o direito dele não ter greve. O direito dele não ter greve é escambau. Ele se arvora o direito de não ter aumento do salário depois que a greve é vitoriosa? Não. Então não tem essa, não, de agir sozinho. Você está errado, moço. Desculpa, fala com todo carinho, com toda ternura. Mas não se omita diante do seu colega que está errado. Não tenha medo de parecer um cara chato, não. Eu vivo parecendo um cara chato. Eu quero incomodar. Eu sou a sopa, a mosca que caiu na tua sopa, como diz o rocker do... Raul Seixas. Entendeu? Raul Seixas. Tem que fazer isso. Ou fazer isso, ou virar um merda. Não fazer isso, nós não temos mais essa opção de ficar bonzinho diante da omissão do outro. No momento histórico que vivemos, nós não temos essa opção. Ponha isso na cabeça. Essa opção é o outro lado. De ser bonzinho com quem não é. Ora, eu acho que é isso. Gente, eu não paro nunca de falar. Um grande beijo para vocês. Obrigado, professor. Eu vi que ali atrás da Luciana tchau. tem uma foto do Marx e do Engels. Mostra pra gente, Luciana, essa foto aí, para encerrar. É Marx e Engels ali, olha. Chega mais perto que... ali. Dá para ver, não dá? Dá. Fiquei só em homenagem ao professor Vitor. Aqui? Chegou hoje na minha casa pela Boitempo, eu falei, eu vou colocar só por conta do Vitor. Obrigado. Obrigado, Tchau, um abraço, gente. boa noite. Até. Obrigado, Vitor. Um abraço. Muito obrigado, pessoal, pela participação, Tchau, tchau. pela presença. Até logo. Boa noite. Saiu do ar, então, né?